Olá, nesse vídeo vamos ver como podemos criar uma API falsa, ou seja, uma simulação de uma API RESTful para utilizarmos no desenvolvimento de nossos projetos, ou mesmo para utilizar como fonte de dados de teste. O ambiente necessário para esse exemplo deve constar instalado o Node com seu pacote npm. Então, eu vou executar aqui meu Visual Studio Code que eu já tenho instalado. Cadê minha janela? Aqui. Então aqui eu tenho o Visual Studio Code. Eu vou abrir o terminal. E nesse nosso projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a área do nosso banco de dados. Eu vou criar aqui um diretório, banco de dados. Ok? Então nesse diretório, vamos criar aqui inicializar um projeto Node, npm init. Vou confirmar todas as opções. Ok? Vai criar um arquivo chamado package.json. Aqui, daqui a pouco vamos alterá-lo também. E aqui nesse nosso diretório, vamos adicionar ao projeto as dependências e a API fake de um projeto que está no GitHub, um projeto open source, chamado JSON Server. Então, para isso, a gente vai colocar npm i de install a nossa API, o nosso projeto, JSON Server, e vamos adicionar o nosso package.json, -save. Então, isso vai fazer com que sejam baixadas todas as dependências do projeto para podermos utilizá-lo. Ok, baixaram todas as dependências. Como podemos observar, no nosso package.json foi adicionada a dependência do JSON Server. Tá? Muito bem. Para executar, eu vou alterar aqui, colocar um atalho para a nossa execução do projeto, vou colocar um Start. E o que vamos fazer é dizer para o Node executar o nosso projeto, que ficou em Node Modules para JSON Server, e a pasta bin é que tem o executável dele. Tá? Então o que vamos fazer? Vamos dizer, olha, executa o meu servidor JSON e olhe para arquivo de banco de dados, que vai ser um arquivo JSON. E a gente vai chamar de db.json. Ok? Eu quero que o meu servidor ele fique escutando na porta 1234. Ok? Então, menos port 1234. Então, como exemplo, a gente vai usar um banco local totalmente personalizado para a nossa necessidade. Né? Vale salientar que esse projeto tem um banco padrão, que já vem no projeto, com alguns dados básicos para você já iniciar sua utilização. Porém, não é personalizada à necessidade de cada projeto. É por isso que a gente vai criar o nosso próprio arquivo JSON de dados. Então, dentro do nosso diretório, vamos criar o nosso arquivo db.json. Nesse arquivo, vamos criar uma estrutura JSON. Primeiro, vamos criar a estrutura de user. Melhor, vamos colocar usuário mesmo. Usuário. Vai ser uma coleção de usuários. Cada usuário vai ter seu próprio ID numérico e vai ter o seu nome
Ok? Então vou criar mais alguns aqui. Criamos nossa estrutura de usuário. Tá? Para fazer um relacionamento, eu vou colocar aqui uma estrutura de tarefas. Tá? Tarefas a fazer de cada usuário, e vai ser uma coleção de tarefas. Cada tarefa vai ter seu próprio identificador, vai ter o ID do usuário, tá? E vai ter o seu próprio texto. Ok? Então nós temos a estrutura do usuário e uma estrutura de tarefas. Vou colocar aqui mais algumas tarefas. Muito bem, temos o nosso banco de dados inicial, com usuários e tarefas que vão ser relacionadas ao nosso usuário. Muito bem. Para ver se o nosso servidor ele está funcionando, o que é que a gente pode fazer? npm start, e ele vai executar o servidor na porta 1234, e veja que ele já mapeou usuários e tarefas. Eu vou agora pegar um browser e aqui vamos ver localhost na porta 1234 e vejo que nosso servidor está no ar. Tá? Se clicarmos em usuário, temos todos os nossos usuários, tarefas, todas as nossas tarefas. Para fazer a consulta, observe que o padrão é barra, ou que nós temos usuário, que aí vai acessar nossos usuários. Se eu quiser filtrar por um ID, barra o ID 2, ok? Se eu quiser filtrar as tarefas, aqui estão todas as tarefas, ok? Vamos supor que eu queira filtrar a tarefa 3, aqui. Eu não quero a tarefa 3, eu quero a tarefa onde o usuário seja usuário 2, por exemplo. Então, é tarefa onde o ID usuário é igual a 2. E aqui está todas as tarefas com ID usuário igual a 2. Ok? Veja que ele não segue muito o padrão de uma API RESTful. A gente pode configurar para o padrão, por exemplo, se eu quisesse tarefas onde todos os usuários que eu passasse fosse barra ou outro argumento, usuário 2. Aqui eu vou acessar a tarefa 2 e não as tarefas do usuário 2. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. O que a gente pode fazer? Criar um arquivo chamado routes.json, por exemplo. Tá? E a gente vai criar aqui as rotas. Então, supondo que todas as nossas rotas devam começar com /API, né, para caracterizar que a gente está usando um serviço externo de uma API RESTful. Então, a gente pode mapear toda vez que uma rota for API barra alguma coisa, o proxy roteie para barra alguma coisa. Então, indo para o nosso browser, localhost 234,
barra tarefas, tem as nossas tarefas, mas também se colocarmos API barra tarefas, também temos o mesmo resultado. Ok? Então vamos supor que também a gente queira mudar comportamento padrão barra tarefas barra o ID, aí vai ser o ID da tarefa ser o ID do usuário. Então a gente vai dizer para o proxy rodar tarefas onde o ID usuário é igual a ID usuário, que a gente está informando agora. Fazer um teste? Então, antes, se a gente digitasse tarefas barra 2, seria essa tarefa 2 do usuário 3, e somente ela. Se eu colocar 2, agora é do usuário 2 todas as tarefas. Dessa forma, a gente pode usar os mesmos padrões que utilizaremos numa aplicação real e podemos desenvolver nossa aplicação independente do serviço de back-end. Espero que tenha gostado e num próximo vídeo vamos criar uma mini aplicação em Angular para utilizar esse serviço. Até lá!